Espírito Santo assume o controle nesta hora. Suas palavras que são espírito e vida possam penetrar o nosso coração, como de fato elas são, espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os nossos pensamentos e os próprios propósitos do nosso coração. Oh, eterno Deus, que dia maravilhoso para se viver, que época tremenda para estar vivo, quando a tua glória e a tua presença se manifestam de uma forma sem precedentes na história da redenção. Que ao abrirmos a festa dos tabernáculos e ao mergulharmos na tua palavra, tira o véu dos nossos olhos e ajuda-nos a entender a tua palavra, e seremos cuidadosos em tributar somente a ti honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Os amados podem se sentar. Retomando de onde deixamos a semana passada, estávamos falando da festa das trombetas, recordando os nomes da festa das trombetas, que é a primeira festa deste bloco. Diga comigo: dia dos Douros de Jacó, dia do toque de despertar, dia de juízo, abertura dos livros, abertura dos portões, dia oculto. E paramos aí, né, para falar, eu disse, do casamento do Messias e a coroação do rei Messias. A festa das trombetas está ligada à abertura dos livros, o dia do julgamento e a sessão da abertura. Amém? E retomando de onde deixamos, nós queremos falar da abertura dos portões na festa das trombetas. Vamos ver se nós entendemos. Diga, festa das trombetas. Yom Kippur, tabernáculos. É só que temos hoje que fazer um link entre trombetas e tabernáculos, e você vai entender. Porque não podemos deixar de abordar que estas são festas proféticas e, como dissemos, trombetas fala do arrebatamento. E o Salmo 24, 7 a 10, que você vai ler comigo com toda alegria, porque já cantamos isto hoje. Vamos: levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o Poderoso e Valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Palmas para Ele. Portanto, esses nomes que são dados a Yom Teruah, ao lermos hoje com a luz do Novo Testamento, entendemos que todos estão apontando para o arrebatamento. O dia oculto, falamos aqui do dia oculto, a lua nova, que ninguém sabe o dia nem a hora em que ela vai aparecer. E lemos em Salmo 27, 5, pois no dia da adversidade Ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Sim, também fala de trombetas. Deus nos ocultará no seu tabernáculo antes que venha a grande tribulação. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Isaías 26, 20, bem povo meu, entra nas tuas câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Porque a indignação é
a grande tribulação. Pois eis que Yahvé está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Mas o próximo nome da festa é o casamento do Messias. Aleluia! Verdadeiramente, estas festas finais falam de algo que vai ocorrer. Por isso o Espírito Santo está preparando esta noiva para as bodas do Cordeiro. Em Joel 15:16, tocai, pois, o chofar, a trombeta em Sion, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva. Isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. O toque do chofar está aqui associado ao chamado dos noivos. Aleluia! Apocalipse 19, 7-9. Regozijemo-nos, leia comigo, e exultemos e temos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino, são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Glória a Deus! As bodas do Cordeiro. Aleluia! Verdadeiramente fala sobre isso. Nós iremos ministrar sobre este casamento numa outra altura. Mas vamos ao próximo texto que fala da coroação do Messias. Aleluia! Aleluia! Ele é rei. Vejam, cada ano, ao celebrarem as festas, há um ensaio geral. E como os judeus não sabiam que estavam fazendo ensaios nas festas de primavera, infelizmente hoje a igreja está ignorante e não sabe que a cada ano estas festas estão chamando a nossa atenção para estes eventos proféticos. O chofar é visto não apenas como um chamado a juízo perante o trono do julgamento de Deus, mas também para reafirmar a soberania de Deus e o reinado em todo o mundo. É interessante notar algo, que o pão do Shabat, o halá, é esse pão trançado, comprido. Mas quando chega a festa das trombetas, o trançado tem a forma de coroa ou a forma de anel. Aleluia! É a coroação do Messias. E o Salmo 98, 6-9 diz, com trombetas e ao som da trompa, exultai na presença de Yahvé, que é o Rei. Ruja o mar e tudo o que ele contém, o mundo e todos os seus habitantes, com palmas se manifestam os rios e o cantar dos montes ressoa uníssono para aclamar o Eterno que vem julgar toda a terra. Juntos, sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Aleluia! Sim, Jesus será coroado Rei de toda a terra. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e toda a terra saberá naquele dia que não há outro Rei senão o Senhor. Mas é interessante notar os passos para a entronização de um rei em Israel. Leia comigo. Primeiro, a outorga do decreto. Segundo, cerimônia da tomada do trono. Terceiro, uma aclamação. E quarto, os súditos juram fidelidade. Então vamos encontrar tudo isso dentro da Bíblia. Para mostrar que verdadeiramente haverá uma entronização do Rei Jesus. Primeiro, a outorga do decreto. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, diz Yahvé.
meu monte sagrado, proclamarei o decreto de Yahvé. Qual é o decreto? Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Um cetro é dado. Em Hebreus 1:8 lemos, entretanto, a respeito do filho, revela o teu trono. Ó Deus, ele tem um trono, ele tem um cetro, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Ele receberá o seu cetro, e ele veio como um profeta, ressurgiu como sacerdote, mas está voltando como Rei dos Reis. Leis comigo, ele veio como um profeta, ressurgiu como sacerdote e está voltando como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para governar sobre toda a terra. Em Apocalipse 4, lemos, vamos ver a cerimônia da tomada do trono. Depois desses acontecimentos, observei uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes dias. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava, leia comigo, um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos, e assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e ações de graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Forte aplauso ao Rei! Aleluia! Esta é a entronização do Senhor Jesus. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram a uma só voz: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Esse é Jesus de Nazaré, nosso noivo, nosso Redentor e nosso Rei. Aleluia! A terceira cerimônia é a aclamação. O rei é aclamado. Temos aqui o exemplo de como era a aclamação. Zadok, sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Novamente a trombeta aqui em relação a Jesus, chamando esta festa das trombetas, este grande dia de celebração. Em quarto lugar, os súditos juram fidelidade. O Salmo 50 declara: ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Juntos, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Nós estamos aqui para jurar fidelidade ao Rei. Verdadeiramente, nós o temos entronizado como Senhor e Rei das nossas vidas. Portanto, queridos, concluímos que na festa das trombetas, Yeshua será coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existe um salmo, que é o salmo da coroação, que nós vamos ler agora. É o Salmo 47, e nós vemos neste salmo, em detalhes, aquilo que representam estas 4 cerimônias de coroação.
Leia comigo. Povos todos, batei palmas, aclamai com vozes de alegria, pois Yahvé, o Altíssimo, inspira reverência. Ele submeteu os povos ao nosso poder, e as nações colocou sob seus pés. Ele escolhe para nós a nossa herança, para o orgulho de Jacó, seu bem-amado. O que vemos aqui? É dado um decreto e há aplausos, há aclamação, há júbilo. Este é o salmo que está falando desta grande coroação. Prosseguindo, verso 5. Temos aqui o grito e o chofar de Yom Teruah. Se não vejamos, Deus subiu entre os brados de adoração, ao som de trombeta, Ele, o Senhor. O que é isso? Ele está subindo entre aplausos, entre brados, entre aclamação. Nos versículos 6 e 7, vemos brados, louvores ao Rei, juntos. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai, porque Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com harmonia e arte. São o quê? Brados de louvor, brados de adoração ao Senhor. No versículo 8, temos a cerimônia da tomada do trono, juntos. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono. No versículo 9, os crentes de Yoshua estão reunidos em sua presença para jurar fidelidade. Leiamos: os príncipes dos povos reuniram-se como povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os soberanos da terra. Ele é soberanamente maravilhoso. A Ele aplauso. Aleluia, aleluia. É que a nossa lealdade está empenhada. Glória a Deus. Agora, queridos, vamos sair da festa das trombetas e fazer o link com tabernáculos. Estamos pulando de Yom Kippur. Falaremos uma outra altura. O arrebatamento da igreja. Debrucemos-nos agora sobre este tema, que é aquilo que borbulha no nosso coração. E vamos entender algumas coisas. O arrebatamento da igreja será um evento distinto da segunda vinda de Cristo. Todos os textos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias. Para os judeus, aparentemente era uma única vinda. A vinda gloriosa, a vinda escatológica, aquilo que hoje chamamos o dia do Senhor, a segunda vinda. Por isso, quando Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus e efetuar a nossa redenção, eles não entenderam, rejeitaram. E hoje, com a igreja, ocorre que muitas vezes, ao ler os textos, muitos confundem a segunda vinda de Cristo como um único evento. Existem algumas correntes teológicas. Aqueles que dizem a igreja será arrebatada antes da tribulação. A segunda, a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E a terceira, a igreja passará por toda a tribulação. E outros que nem sequer haverá um arrebatamento, tudo será um único evento. Tenho 50 anos de ministério, estudando a palavra, estudando, ouvindo e lendo. Eu sou pré-tribulacionista convicta. Creio no arrebatamento, não vamos entrar em muitos detalhes, mas o essencial, e é com esta linha em mente que queremos deixar claro nesta noite a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. A festa das trombetas aponta para o arrebatamento, tabernáculos para a segunda vinda,
ou dia do Senhor. São dois eventos distintos no calendário bíblico. E vamos mergulhar agora, nos próximos minutos que nos restam, e iremos esgotar esta questão. Pensemos na natureza do arrebatamento. Rapidamente, à guisa de introdução, o arrebatamento é mais claramente apresentado em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Os evangelhos não falam do arrebatamento. A revelação do arrebatamento da igreja foi dada ao apóstolo Paulo. No versículo 17, a palavra arrebatados traduz a palavra grega harpazo, que significa apoderar-se com força ou abocanhar. No arrebatamento, crentes vivos serão apanhados. Aleluia! Uma força se apoderará deles. Aleluia! A irresistível força, o irresistível poder de atração do Messias das nuvens os trasladará para as nuvens em um momento, no abrir e fechar de olhos. O arrebatamento é caracterizado na Bíblia como uma vinda transladadora, trasladar. Nós seremos trasladados da terra. 1 Coríntios 15, 51 a 52, 1 Tessalonicenses, todos estes textos falam de Cristo vindo para a sua igreja. Todavia, o segundo advento, celebrado em tabernáculos, é o retorno de Cristo com os seus santos, descendo do céu para estabelecer o seu reino terrestre. Não vamos ler agora todas estas referências que estamos colocando, mas leremos ao longo da ministração alguns deles para fundamentar nas Escrituras as nossas declarações. O arrebatamento ou trasladação da igreja é muitas vezes um paralelo do que ocorreu com Enoque e com Elias. Em cada um destes dois casos, eles foram arrebatados, eles desapareceram. É um paralelo do que vai ocorrer com a igreja, ela vai desaparecer. Em sua ascensão, o nosso Senhor foi levado ao céu, Atos 1, 9. E a descrição bíblica do arrebatamento envolve tanto a ressurreição dos crentes falecidos, como a trasladação dos que estiverem vivos no momento do arrebatamento. Daqui a pouco a gente vai ler. Vamos nos encontrar com o Senhor. Mas o retorno de Jesus Cristo, ele vem no arrebatamento para a igreja. Diga, no arrebatamento, Jesus vem para a igreja. Isso está muito claro em 1 Coríntios 15 e em Tessalonicenses 4. Leiamos agora a palavra de Paulo aos Coríntios. Eis que vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo em seguida nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos assim para sempre com Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Este é o arrebatamento. A segunda vinda ocorrerá no final da tribulação. É outro evento. 7 anos depois, quando Cristo voltar à terra com sua igreja para derrotar o anticristo, para derrubar o mal e em seguida estabelecer o seu reinado de 1000 anos.
Todo o capítulo de Zacarias 14 e Apocalipse 9 falam desta segunda vinda de Jesus Cristo. Leremos apenas capítulo 19 de Apocalipse. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino. Quando se fala de linho fino, fala de quê? Fala dos santos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então vocês veem aqui, que na segunda vinda de Cristo, Ele não está sozinho. Ele está com os santos, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados também em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justiça, ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome, todos juntos: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Forte aplauso ao Senhor. Zacarias 14, como dissemos, todo o capítulo fala da segunda vinda do Senhor, e é neste capítulo que se diz que todos os anos as nações subirão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. A única festa que será celebrada no milênio é tabernáculos. Por quê? Porque é o aniversário da sua segunda vinda. Aleluia! No estudo de escatologia, estes dois acontecimentos parecem semelhantes, mas eles estão separados. Arrebatamento e segunda vinda de Jesus Cristo. Ambos ocorrem nos fins dos tempos. Ambos descrevem o retorno do Senhor Jesus Cristo para consumar todas as coisas. No entanto, existem diferenças entre os dois fundamentais. E hoje queremos nos debruçar sobre estas diferenças entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Aleluia! Primeiro, localização. No arrebatamento, os crentes são chamados a se encontrarem com o Senhor nos ares. É o que lemos. Os crentes saem da terra para se encontrar com o Senhor nos ares. Em um instante, os mortos em Cristo ressuscitarão e os crentes vivos serão chamados a subir. Então a localização do arrebatamento não é na terra. Quem está na terra sobe. Aleluia. Quem morreu ressurge. Amém? Aleluia! Na segunda vinda, Cristo retorna para a terra. É na terra. E ele vem com quem? Com os anjos. E com milhares de santos. Se Jesus vem com os santos, primeiro estes santos devem subir. Alô? Ele põe os pés no Monte das Oliveiras e batalha contra os exércitos reunidos no Vale do Armagedon, no Meguido. Então a diferença imensa. É aqui a localização. Apocalipse 16, todos estes versículos. Vamos ler 16, 16. Então os três espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo e o último flagelo, 17 e 14. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com eles vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Avistei um outro anjo que se coloca
colocou em pé no sol, que clamava em alta voz, e todas as aves que estavam em pleno voo, por meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia promovida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, e seus cavaleiros pequenos e grandes. Neste momento vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o céu. Que esse exército são anjos e os santos que foram arrebatados e voltarão com ele, aleluia, naquele grande dia. Antes versus depois da tribulação. A segunda vinda ocorre depois do grande e horrível período da tribulação. Esse período é descrito nos capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Apocalipse começa Jesus se revelando a João e falando à igreja. Envia 7 cartas às 7 igrejas, mas depois não se menciona mais a igreja, a não ser no capítulo 19, quando fala das bodas do Cordeiro. E se você não quiser cear, comer nas bodas do Cordeiro, a sua carne é que vai ser comida no Armagedon. Em que ceia você quer estar? Eu espero que seja do Cordeiro, amém? Não sei se entenderam, mas vamos embora. Mas o arrebatamento ocorre antes da tribulação. E para mim esses textos aqui são cruciais. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, Deus não nos designou para a ira. Faz parte do caráter divino livrar o seu povo. Deus tirou a Noé do meio de um povo que seria destruído. Deus tira Ló do meio de um povo que vai ser destruído. Deus não destinou a igreja para o tempo da ira. E Apocalipse 3:10 é extraordinário, porque desta atenção a minha exortação, quanto a suportar sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo. Aleluia! Sim, o arrebatamento é antes da tribulação, a segunda vinda é depois da tribulação. Virá a tribulação a todo mundo para quê? Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E agora, libertação versus julgamento. Qual é o objetivo da segunda vinda? Qual é o objetivo do arrebatamento? No arrebatamento, os crentes são tomados do mundo caído como um ato de libertação para irem morar com o Senhor. O arrebatamento é uma libertação do povo de Deus, da noiva do Cordeiro, enquanto o Cordeiro traz juízo sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 e também capítulo 5, verso 9. Mas qual é o objetivo da segunda vinda? Descrentes são removidos da terra por Deus como ato de julgamento. Uns são tirados para libertação, outros para juízo. Apocalipse 19, 11 a 21, Mateus 24. A chave para entender o arrebatamento gira em torno da misericórdia de Deus e da sua ira. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. As Escrituras deixam claro que os cristãos não vão sofrer a ira de Deus. Aleluia! Além de 1 Tessalonicenses e Apocalipse, que já lemos, Lucas 13, Romanos 5, 9, vamos ler Lucas 21, 36. Vigiai, portanto, em todo tempo, orando para que possais
escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. E Romanos 5, 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira. Aleluia! Muitos chegaram à conclusão de que o arrebatamento é o caminho de Deus para impedir que nós, os cristãos, soframos a ira. Mas, por outro lado, existe um período de 7 anos, quando esta noiva estará sendo preparada para reinar com Cristo. Haverá uma celebração, as bodas, enquanto o juízo está se desenrolando na terra. A Bíblia não entra em detalhes do que vai acontecer naquele período, mas certamente Jesus estará instruindo os seus exércitos, porque ele descerá para governar 1000 anos. E certamente naquele período nós passaremos por um treinamento, receberemos missões para que quando voltarmos com ele, como seus exércitos, o reino seja estabelecido. Aleluia! Glória a Deus! Outro aspecto, um evento é secreto, o outro é público. Falamos do modo, o arrebatamento vai ser secreto, instantâneo. De repente, o que aconteceu? O carro ficou sem motorista, o avião ficou sem piloto, alguém ficou na mesa de cirurgia sem cirurgião, os bebês todos desapareceram da maternidade, aleluia! O que aconteceu? Ninguém viu, simplesmente todos sumiram. 1 Coríntios 15, 50, 54. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Forte aplauso ao Senhor. Aleluia. É o arrebatamento secreto da igreja. Mas a segunda vinda será pública. Ela será visível por todos. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens. Leia comigo. Todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. E quanto ao tempo? Quando ele virá para o arrebatamento? Quando ele virá na segunda vinda? Ninguém sabe quando será a sua segunda vinda nos ares. Ninguém sabe quando será a sua segunda vinda à terra. No entanto, pelas Escrituras, sabemos que o arrebatamento é iminente. Diga, iminente. O que significa esta palavrinha iminente? Que pode ocorrer a qualquer momento. A Bíblia não dá sinais que ocorrerão para o arrebatamento. Os sinais são em relação à sua segunda vinda. Nota, se não houvesse arrebatamento e todos nós víssemos algumas coisas. Número 1, o terceiro templo construído. Número 2, o governo mundial. Nós já saberíamos, daqui a 7 anos ele chega. Todo mundo vai saber. O arrebatamento é iminente.
Mas a segunda vinda não será iminente. Quem estudou Bíblia e ficou aqui e não subiu, vai contar 7 anos certinho, se não morrer no caminho. E quando os que estiverem aqui virem que o anticristo profanar o templo, já sabe, é metade do caminho, daqui a 3 anos e meio ele chega. Então, quanto ao tempo, nós não sabemos. Tito 2,13 diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sim, o arrebatamento é iminente, qualquer hora ele chega. E como temos pregado pelo padrão divino, virá em uma das festas das trombetas. Cada ano temos que estar preparados. Amém? Também será como um ladrão de noite. Aqueles que não estarão vigiando serão surpreendidos. Por isso estamos preparando a igreja. Porque se não vigiar, vai ficar. Temos aí Mateus 24, 43, 44. Contudo, entender isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficar igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Apocalipse 3:3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porque se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Aquilo que falamos na ministração passada, Jesus virá como ladrão para quem? Para o ímpio. Virá como ladrão para as virgens loucas, para o servo mau. Agora, a segunda vinda de Cristo vai ocorrer depois de certos eventos. Há vários eventos que devem ocorrer antes que venha a segunda vinda. Segundo aos Tessalonicenses 2:4, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É aquilo que eu falei há pouco. No momento em que isso ocorrer, todos vão saber. A volta do Senhor ocorrerá 1260 dias após a abominação desoladora. Da mesma forma, ela irá ocorrer após a final de 42 meses. 1260 dias, ou seja, um tempo, tempos e metade de um tempo, dependendo da redação. De acordo com Apocalipse 2. Então, as pessoas podem contar 1260 dias. Ok? Quem volta com ele? Quando o arrebatamento é descrito, somos levados a crer que Cristo retorna sozinho. Ele vem sozinho para buscar a igreja. Mas na segunda vinda, ele retorna acompanhado. Ele vem com os anjos e ele vem com os outros cristãos. Além de Zacarias, nós temos 14, nós temos Judas 14:15. Ora, foi quanto a estes que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Pode haver um texto mais claro que esse? Hã? Ei, turma! Ele virá com milhares de milhares. Está escrito. Agora, Zacarias, só vou ler um pedacinho, 14:5b. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, leia comigo, virá com todos os seus santos. Então, Jesus, a primeira vez, arrebatamento vem só. A segunda
vem acompanhado, diga, e eu virei com ele. Quem é levado? O arrebatamento concentra-se em cristãos que estão aguardando a sua vinda. Cristãos que estão preparados. Exemplo, a parábola das virgens loucas e das sábias. Em Mateus 25. As que tinham azeite, as que estavam preparadas, foram levadas. As que não estavam preparadas, foram deixadas. A segunda vinda tem uma imagem oposta. São os impenitentes, são os tolos, que não anteciparam o retorno do Senhor, que serão tomados. Temos a exemplo na parábola do joio, em Mateus 13. Jesus instrui os ceifeiros a deixar que as ervas daninhas cresçam no meio do trigo, da cevada, até o dia da colheita. Mas quando chega o dia da colheita, devem ser recolhidos e lançados ao fogo. Então, na segunda vinda, os ímpios é que serão lançados fora. No arrebatamento, são santos que serão lançados fora da terra para irem com o Senhor nos ares. Aleluia! Quadro semelhante temos no julgamento de Noé, em Mateus 24. Jesus disse que a sua vinda seria como o quê? Os dias de Noé. Isto é, inesperada. Os injustos não estavam olhando para o Senhor. Eles não estavam esperando pelo Senhor e foram varridos no dilúvio. O justo não é sua família, foi tudo que sobrou na terra. A vinda do Senhor será como o dilúvio, varrerá os ímpios, eles serão eliminados. Agora, queridos, vamos contrastar o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo nos 5 minutos que nos restam. Primeiro, trasladação de todos os crentes no arrebatamento. Nenhuma trasladação na segunda vinda. Segundo, no arrebatamento os santos são trasladados, vão para o céu. Na segunda vinda, os santos trasladados retornam à terra. No arrebatamento, a terra não é julgada. Na segunda vinda, a terra é julgada e a justiça é estabelecida. No arrebatamento, o arrebatamento é iminente, a qualquer momento. Não há sinais. Na segunda vinda, segue sinais definitivos previstos, incluindo a grande tribulação. No arrebatamento, o arrebatamento não é abordado no Antigo Testamento. A segunda vinda é prevista muitas vezes no Antigo Testamento. No arrebatamento, somente os crentes estão envolvidos. Na segunda vinda, toda a humanidade está envolvida. No arrebatamento, o arrebatamento será antes do dia da ira. A segunda vinda será a conclusão do dia da ira. No arrebatamento, não há referência alguma a Satanás. Na segunda vinda, Satanás é preso. No arrebatamento, Cristo vem para os seus. Na segunda vinda, Cristo não vem para os seus, vem para o mundo. No arrebatamento, ele vem nos ares. Na segunda vinda, ele vem para a terra. No arrebatamento, ele busca a sua noiva. Na segunda vinda, ele vem com a sua noiva. No arrebatamento, somente os seus o veem. Na segunda vinda, todo olho o verá. No arrebatamento, a tribulação começa. E na segunda vinda, o reinado milenar é inaugurado. Aleluia! O reino milenar, a segunda vinda de Cristo, quando o Senhor, por 1000 anos, com a sua noiva, com a sua igreja, estará governando da terra. Satanás estará preso, haverá justiça. Você vai ter muitas perguntas para fazer, mas eu prosseguirei amanhã, porque você já quer saber. E aí? São 2 grupos, sim, senhores. Nós seremos uma classe semelhantes a Jesus. Os nossos corpos não serão mais corruptíveis, não morreremos, não teremos mais enfermidades. Aqueles que ressurgiram terão corpos gloriosos como do Senhor.
nós que formos arrebatados, também teremos corpos semelhantes ao Senhor. Não haverá dor, nem sofrimento, nem lágrima, nem morte, nem velhice, nada. Esta é uma classe que poderá ser transportada para o mundo inteiro, sem necessidade de passaporte, de transporte, de avião, seja lá do que for, porque o nosso corpo será glorioso, como o corpo do Senhor Jesus. Aleluia! Amém? Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Quem sabe canta comigo. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Neste dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Todos de pé. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Novamente neste dia de glória o meu corpo mortal, neste dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, e já livre da morte, já livre do mal. O milênio de Cristo hei de ver, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso este dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Oh, novamente. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para si entre nós habitar. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Cristo da glória! Que gozo nesta festa dos tabernáculos celebrar-te com a convicção absoluta de que todos os sinais apontam para o dia glorioso, quando ouviremos o som da trombeta
quando tu nos chamarás para casa. Tua casa é a nossa casa, porque a tua vida é a nossa vida. Somos teus. Nesta noite, que o teu doce Espírito ministre a cada coração. Desperta, noiva, desperta a paixão, desperta o amor. Ó Espírito Santo, opera em cada um que se diz teu filho, trazendo o batismo de arrependimento sincero, para que os pecados sejam abandonados, haja uma profunda renúncia à carne, ao mundo e ao diabo. Oh Espírito Santo, tu tens toda a liberdade de remover de nós os andrajos imundos, de nos purificar, de nos lavar, de nos santificar, até que sejamos a noiva gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, absolutamente santa e irrepreensível. Conserve em nós a expectativa do regresso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Incendeia-nos com a consciência de que o arrebatamento é iminente, mas antes que ele chegue, motiva-nos a levar ao perdido esta redenção. E você que me escuta pelo vídeo que está aqui, saiba de uma coisa: se você não receber a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se você não renunciar o pecado, a carne, o mundo, o diabo, e convidar a Jesus a ser o Senhor absoluto da sua vida, você perecerá. Você perecerá no mundo. Você será tragado pela grande tribulação. Mas você não tem que ficar. Você não tem que ser destruído. Hoje a graça está sendo oferecida. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de perdão. Por isso estamos hoje aqui proclamando: prepara-te, prepara-te, o Rei está voltando, o Rei está voltando, prepara-te enquanto é dia. Abra o seu coração e receba Jesus. Feche os seus olhos, todos quantos estão aqui. Você que me ouve pelo vídeo, ou em qualquer uma das nossas igrejas, onde esta nossa voz está sendo chegada, quer sozinho ou em grupo, feche os seus olhos nesta hora e confesse a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu olho para a cruz do Calvário, onde pagaste o preço da minha redenção. Jamais compreenderei a grandeza do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, mas eu escancaro a porta da minha vida e te convido a ser o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu noivo amado. Jesus, para sempre te seguirei, para sempre te servirei. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e faz de mim a pessoa que tu queres que eu seja. Obrigado, Senhor.